Glória a Deus. Amém. Alô? Os irmãos estão me ouvindo? Eu não estou me ouvindo. Aleluia. Agora melhorou. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Como é bom estarmos hoje aqui, cultuando o nosso Deus. Nós passamos a semana inteira, vivendo no dia a dia, na rotina do dia a dia. É no trabalho, é na faculdade, é na escola, é em casa, fazendo as nossas atividades de casa. E aí, muitas vezes, nós nos envolvemos tanto com essas coisas que nós, em casa, acabamos deixando de lado, o altar do Senhor. E oramos quase nada. E aí, quando a gente vem para a casa do Senhor, aqui nós temos essa oportunidade de louvarmos a Deus, de cultuarmos o Senhor, de ouvirmos a sua voz, de adorarmos a Ele com a nossa boca, os nossos cânticos, não apenas isso, mas com a nossa alma, com o nosso coração. E isso é um privilégio muito grande, irmãos, porque nós fazemos isso em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, E não existe coisa melhor do que louvar e adorar o Senhor junto como corpo, com a noiva do Senhor. Porque foi por essa igreja que Jesus escolheu morrer, Doar a sua vida em obediência ao Pai. Foi por amor que o Pai mandou seu Filho, para que nós, enquanto igreja, enquanto corpo, pudéssemos ter essa experiência não só da vida eterna, mas também da comunhão dos santos. Amém? E eu gostaria de convidar você a já abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84. Vamos ler 2 salmos. Nós vamos ler o Salmo 84, um versículo só, versículo 12. E em seguida vamos ler o Salmo 25. Amém? Se você já encontrou, pode colocar-se de pé, em nome de Jesus, para nós lermos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos todos repetir esse texto? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia. Vamos agora para o Salmo de número 25. Nós vamos ler do versículo 12 ao 15, que diz assim: Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Amém. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Nós temos aqui um título, para essa mensagem: O segredo da vida abençoada. Mas como ter uma vida abençoada? Como ter uma vida feliz? Essa é a pergunta que não quer calar hoje à noite, Como ter uma vida abençoada? Como ter uma vida feliz? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios vai falar isso. E esse temor é a porta de entrada para a felicidade. Mas o que seria o temor do Senhor? E eu achei interessante uma frase que eu encontrei de um teórico muito antigo, que viveu há 2 séculos atrás, que ele disse o seguinte sobre a questão do temer ao Senhor. Ele diz assim:
temor do Senhor é um estado mental em que as atitudes, a vontade, os sentimentos, as ações e os objetivos são trocados pelos de Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o temor do Senhor, temer a Deus não é ter medo de Deus, mas temer a Deus, ter temor ao Senhor, é eu abrir mão dos meus sentimentos, dos meus desejos, dos meus sonhos individuais, que não condizem com aquilo que Deus tem para a minha vida, não condiz com a palavra dele. Eu abri mão da minha própria razão, em razão daquilo que a palavra de Deus fala. Ou seja, as minhas atitudes, a minha vontade, os meus sentimentos e as minhas ações e os meus objetivos são substituídos pelos objetivos de Deus, ou seja, pela vontade de Deus. Então, é isso que ele vai esclarecer para nós, o que é o temor do Senhor. Porque tem muita gente que pensa que temer a Deus é ter medo de Deus. E, inclusive, tem pessoas na igreja que acham que vai para o inferno porque levou um tropeção, vai para o inferno porque ficou com raiva de alguém. Ou seja, é o medo do inferno o tempo todo. E esse medo acaba nos distanciando do temor do Senhor. O medo, nesse sentido, nos afasta de Deus. E às vezes acontece que alguém tem um pai que é um pai grotesco, é um pai grosseiro, é um pai que não cumpre aquilo que está escrito com relação o que a Bíblia diz em relação aos filhos, né, que nós não devemos suscitar a ira aos nossos filhos, mas ao contrário disso, é aquele pai que o tempo todo suscita a ira do filho como se isso fosse um recurso da autoridade como pai. Mas não é isso que a Bíblia fala, né? Então, o que acontece? Esse filho vai crescer e vai ter medo desse pai. Ele não vai ter respeito por esse pai. Ele não vai honrar esse pai. Mas ele vai ter medo desse pai. Medo de que esse pai faça alguma coisa com ele. Medo das palavras que esse pai costuma proferir. Porque são palavras duras. E aí, quando a gente pensa nisso, muita gente que passou por uma situação como essa, vai vivenciar a relação com Deus da mesma forma. Vai encarar Deus como esse pai carrasco, vingador, vingativo, que castiga em qualquer circunstância, sem critério algum, sem entender que na hora que Deus traz uma dificuldade como uma provação, vai entender que aquilo é uma ação de maldade, e não porque Deus ama e cuida, e ajuda, e ensina, e disciplina o filho a quem ele ama. Ele vai comparar com aquele pai que é o pai que ele conheceu. E é por isso que eu achei incrível essa expressão que esse autor usa, né? Quando ele diz que o temor do Senhor é um estado mental em que as atitudes, vontades, sentimentos, ações, objetivos são trocados pelos de Deus. É ensinar sobre Deus, aprender sobre Deus, é conhecer a Deus, é imitar a sabedoria de Deus, é uma obediência voluntária. Não é algo forçado, não é algo obrigado. Nós estamos aqui nessa noite não porque alguém nos obrigou. Nós estamos aqui nessa noite voluntariamente, porque nós entendemos que Deus, ele fez algo maravilhoso pelas nossas vidas. Seu filho foi morto para que nós tivéssemos vida. E pudéssemos estar aqui nesse momento, louvando o Senhor, prestando culto a Ele. E aí é interessante que o Salmo 25, ele nos aponta alguns privilégios que experimentam aqueles que temem ao Senhor. E aí nós vamos ver, primeiro, o primeiro privilégio de quem teme ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor são instruídos por Ele a tomar as decisões certas na vida. Veja o versículo de número 12 aí do Salmo 25. Veja
O homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, irmãos, nós sabemos que viver a vida não é algo fácil. Eu sempre digo assim, quando alguém chega para mim para dizer, mas é muito difícil, isso é muito difícil. Quem diz que a vida é fácil? Se alguém chegar para você para dizer que a vida é fácil, essa pessoa está mentindo. Porque viver é difícil. Aí eu uso uma frase assim, né? Viver dói, né? Porque realmente é difícil viver. E aí, quando a gente tem que tomar decisões, às vezes são decisões difíceis que nós não sabemos o que fazer, o que escolher, o que decidir, né? Mas aí a gente, de repente, se depara com uma situação que a gente precisa tomar uma decisão. E aí vem, muitas vezes, a dificuldade. Então, o que é que a palavra diz? Que os que temem ao Senhor, eles, quando vão tomar alguma decisão ou fazer alguma escolha, Deus é aquele que vai direcionando. Deus é aquele que vai conduzindo no caminho que ele deve escolher, na decisão que ele deve tomar. E aí, à medida que nós oramos e buscamos a Deus para colocar diante dele as nossas indecisões, quando nós paramos para ouvir com paciência a voz do Senhor, ele nos mostra o caminho certo. E ele nos mostra que escolha nós devemos fazer. E ele nos dá sabedoria para escolhermos, tomarmos a decisão certa e escolhermos o caminho certo. O que acontece é que quando nós escolhemos uma coisa, precisamos deixar de escolher outra. E isso às vezes nos angustia. Porque às vezes nós nos vemos diante de situações que nós queremos as duas coisas. E aí eu sei que eu preciso escolher uma delas. E isso também é difícil. Porque quando eu escolho algo, eu preciso abrir mão de outra coisa. E aí quando nós entregamos isso a Deus e ele vai fazer isso por nós. E aí, à medida que nós escolhemos essa direção que Deus dá, a nossa alma, o nosso coração fica em paz. Eu lembro bem, trazendo aqui um exemplo meu, fazem mais ou menos 12 anos que eu me formei na psicologia. E nesses 12 anos, eu decidi trabalhar, mesmo sendo funcionária pública federal, eu também tinha um consultório à parte. Então, eu fazia as duas coisas. E um dia, meu marido falou para mim assim, você está tomando muito tempo com essa questão do trabalho e você não está estudando a Bíblia como você fazia antes. E eu discordava dele naquilo ali. Mas, às vezes, eu concordava. Mas, meu Deus, e agora? Como é que eu vou conciliar? Porque eu gosto tanto da minha profissão. Me aposentei e eu disse assim para Deus, Senhor, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar a Ti, porque eu vou ter mais tempo. Me aposentei, continuei atendendo, né? Continuei no consultório. E aí, eu sentia algo assim, dizendo para mim, sai disso. Se volta para a minha palavra. E eu disse, dá para conciliar as duas coisas, né? E fiquei fazendo as duas coisas. Até um determinado momento eu consegui. Mas chegou um momento em que eu larguei as tendas do trabalho e decidi arcar com mais coisas para eu fazer. E esse último trabalho que eu assumi, ele está me tomando, me roubando o tempo completamente. E aí eu disse para Deus, Senhor, eu vou abrir mão. E eu vou me dedicar à Tua palavra. Porque é ela que vai edificar a minha vida. Porque eu não estou conseguindo fazer as duas coisas. E eu sei que se eu não estou conseguindo direcionar a minha vida para estudar a Tua palavra, então o meu trabalho não está sendo bênção. Claro que eu ajudo pessoas. Mas em termos de eu me alimentar da palavra e também compartilhar ela com outras pessoas, eu não estava sendo bênção. Mas tinha um medo, e se eu me arrepender? E se não for isso? Mas, amados, em poucos dias, quando eu tomei a decisão, disse, eu vou largar.
eu senti uma paz tão grande na minha alma, que não dá para expressar em palavras o que eu senti. E eu entendi que era isso que Deus estava me dizendo e eu não estava compreendendo. Então, quando é Deus que nos conduz, quando é Ele que nos direciona, você pode escutar a multidão falar ao contrário. Não tem jeito. Você ouve a palavra do Senhor. Pode estar milhões de pessoas falando o contrário, mas Deus está te falando algo. Se você é alguém realmente temeroso ao Senhor, que teme ao Senhor, você vai ouvir a palavra de Deus e não vai ouvir a voz da multidão. Porque tem muita gente que se perde, porque ao invés de orar e ouvir a voz do Senhor direcionando a sua vida, vai ouvir a voz da multidão. Vai ouvir a voz dos amigos, vai ouvir a voz dos parentes, dos colegas de trabalho, da faculdade, e aí até mesmo dentro da igreja, amados. Porque aquilo que Deus tem para mim pode não ter para você. E aquilo que tem para você pode Ele não ter para mim. Então a obra de Deus na nossa vida, ela é ímpar. O que ela tem para você é seu. E Ele não tem para mais ninguém. Então, nós nem sempre sabemos o que é melhor para nós. A vida aponta tantos caminhos, não é verdade? Tantas coisas, tantas situações. E aí a gente vai pensar como é na profissão, né? Como foi meu caso. Um casamento, e agora o que é que eu faço? Eu caso com essa pessoa, não caso? Ou então vou fazer missão, eu vou casar, o que é que eu faço, né? Qual a melhor escolha vocacional? O que eu quero para a minha vida vocacional? Não sei que profissão escolher. Isso acontece muito com os jovens, né? Você pergunta assim, meu filho, você vai fazer Enem? Vou. E você quer o quê? Qual é a profissão? Não sei. É aquela coisa, né? Mamãe disse que eu queria, né? Aí vai escolher aleatoriamente, porque não sabe, na verdade, o que quer. Mas quando nós colocamos diante de Deus, né? Ele vai direcionar a nossa vida e nós vamos seguir aquele caminho, trilhar aquele caminho em paz. Totalmente em paz, entendendo que Deus está direcionando, é Ele que está nesse negócio, né? E aí Ele vai mostrar qual é o propósito específico para a sua vida. Claro que o maior propósito de todo ser humano é glorificar a Deus. Mas Deus tem para cada um de nós um propósito específico, que só nós sabemos. Só você é que sabe qual é o propósito específico que Deus tem para a sua vida. Mas ninguém vai saber disso, nem mesmo seu cônjuge, né? Sua esposa, seu marido, vai saber, né? Na verdade, o que é que Deus quer para você. Que decisão tomar emocionalmente são tantas coisas. E aí o Salmo 32, versículo 8, ele vem confirmar essa questão da direção do Senhor. É um salmo que eu gosto muito. E ele diz assim, né? Salmo de Davi também. Ele diz assim, instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Gente, isso é maravilhoso, sabe? Quando você se apossa desse texto, a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. E quando você se apossa do que a palavra de Deus diz, você não teme. Você não teme o mal. Você não teme o mundo. Você não teme o pecado porque você não é mais escravo dele. Porque Jesus te libertou da escravidão do pecado. E agora você está debaixo da potente mão desse Deus. Debaixo dessa missão, na submissão desse Deus. E você vai ser um vitorioso em todas as coisas que você for fazer. Se você teme ao Senhor. Então, quando nós tememos a Deus, Ele vai nos instruindo, vai na nossa frente, vai abrindo o caminho. E Ele não abre de uma vez. Ele não descortina o caminho que Ele tem para nós de uma vez. Ele vai, à medida que Ele vai nos preparando, à medida que Ele vai nos moldando, aí Ele vai abrindo o caminho. Porque agora, meu filho, você está preparado para ver isso daqui que eu vou fazer na sua vida. Ele vai nos preparando. Deus jamais vai nos mostrar algo
que Ele tem para a nossa vida se Ele já não nos preparou para isso. Agora, a gente sabe que a preparação de Deus às vezes dói, né? Porque nós somos ovelha. E às vezes as ovelhas lá nos pastos, elas ficam cheias de carrapicho. E esse nosso pastor, ele vai fazer o quê? Arrancar cada carrapicho. E às vezes arranca junto com o pelo, né? E isso dói. Por que que Deus faz isso? Porque Ele está nos preparando para nos dar algo melhor. Porque Ele está nos moldando, né? Moldar é como você pegar um diamante bruto, cheio de pontas, né? Pontiagudo, uma pedra pontiaguda. E aí o olheiro, quem faz esse tipo de coisa, o ourives, e ele pega e vai moldando aquela pedra e deixando ela bem redondinha. É assim que Deus quer você, bem redondinho, glória a Deus. Sem nenhuma pontinha para não sair ferindo ninguém, né? Aleluia. E Ele nos toma pela mão. Saiba de uma coisa, não é você que segura na mão de Deus. Sabe por quê? Porque se for você que for segurar na mão de Deus, você vai soltar. Aliás, você não vai nem segurar, né? Na mão de Deus. Mas graças a Deus que é Ele quem segura na nossa mão. E se é Ele quem segura na nossa mão, jamais Ele vai soltá-la. Aleluia. E Ele vai nos ensinando a fazer as nossas escolhas e tomar as nossas decisões. É aí onde o salmista vai dizer que essa é a sabedoria. A sabedoria é quando nós ouvimos o conselho do Senhor. É quando os nossos ouvidos estão atentos para ouvir o conselho do Senhor. Né, Alexandre? Alexandre está brigando com os olhos ali, né? Glória a Deus. E aí, existe algo também que nós precisamos olhar. É para o abrir da nossa boca. O abrir e o fechar da nossa boca. Porque muitas vezes nós oramos sim para Deus nos dar as coisas, para Deus nos ajudar a tomarmos as nossas decisões, mas muitas vezes não temos sabedoria no nosso falar. E o que Deus quer de nós é que nós também olhemos para aquilo que sai da nossa boca. Porque a palavra de Deus diz que não pode sair água doce e água amarga. Né? Então, o que vai sair da nossa boca é preciso colocar diante do Deus. Senhor, será que o que eu vou falar é prudente? Senhor, será que o que eu vou falar edifica a vida de alguém? Então, não só as decisões e as escolhas, mas o nosso modo de falar, aquilo que sai de dentro de nós. Muitas vezes, nós até temos sabedoria para fazer escolhas e tomar decisões, mas às vezes não temos sabedoria, amados, para falar com o outro. Às vezes, a palavra que sai da nossa boca é uma espada, não igual à Bíblia, mas uma espada que destrói. Que jamais eu e você sejamos essa pessoa que não tem sabedoria no falar, que não vigia na boca, que não tem prudência no falar, mas que nós sejamos sim aqueles que temem ao Senhor, que são temerosos ao Senhor, até mesmo ao abrir e fechar da nossa boca. A segunda instrução que Davi vai dar aqui nesse texto: aqueles que temem ao Senhor têm uma vida espiritual próspera. Veja aí o versículo de número 13. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de prosperidade. Em outras versões fala de felicidade. E outras versões falam de abundância. E aí, o que acontece? Existem muitas pessoas, até mesmo que conhecem a palavra, conhecem o Evangelho, mas buscam muito mais riquezas, fortuna. No entanto, as suas vidas espirituais são como
mendigos. Muitas vezes vivem como mendigos espirituais, ou seja, vivem buscando riqueza, até mesmo adquiriu riqueza, fortuna, adquiriu bens, mas a vida espiritual é como leva um mendigo. Vive como mendigo espiritual. E aí, de que adianta, amados? Nós temos bens, claro que nós queremos uma casa, nós queremos ter conforto nessa casa, nós queremos ter um carro, porque é um meio de transporte, nós queremos ter um celular bom, porque não, isso não é pecado. Mas, é o que diz a palavra de Deus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E fala também para aquele homem, né? Jesus dizendo assim, tolo, como é que diz? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o que adianta você ser um gigante aqui nesse mundo? Todo mundo olha para você, admira você, na sua beleza física, porque você tem o corpo sarado, porque você é uma pessoa bonita, porque você se veste muito bem, porque você tem posses, mas a sua alma ser uma mendiga espiritual. Todas essas coisas nós vamos deixar aqui. Não sobra nada. De tudo isso que a gente olha e vê, tudo fica aqui. Mas a nossa alma, é ela que precisa ser alimentada. É ela que precisa estar vigorosa, cheia do poder de Deus, buscando as riquezas do Senhor, as fortunas do Senhor, não é? E aí, a gente sabe que às vezes também existem pessoas dentro das igrejas que vivem apenas de aparência, mas são apenas frequentadores de igreja e muitas vezes a alma espiritualmente já está morta, não tem mais nenhum tipo de comunhão com Deus, de intimidade com Deus na questão espiritual. E aí nós cuidamos do corpo, cuidamos da alimentação, e a gente escuta hoje, a gente liga lá o nosso celular, aí chega lá um especialista e diz assim, não comam ovo, que ovo faz mal, né? Aí diz assim, não coma açúcar. Aí todo mundo tira lá o açúcar do café. Tira do suco, tira do café, pronto. Ah, mas coma chia, coma, que mais que o povo fala? Coma castanha do Pará, coma castanha da Índia. Você vai ter uma saúde perfeita e evita câncer. Tudo evita câncer, né? O povo continua morrendo de câncer. E aí, o que é que acontece? Pronto, estou bem na fita, porque a minha alimentação é perfeita. Amém. Mas esse corpo também vai passar pela morte. Um dia esse corpo vai passar pela morte, porque ele é finito. Ele é finito. O que não é finito é a nossa alma. O nosso espírito que vai se encontrar com Deus. Esse é eterno. Mas esse corpo, ele é finito. Claro que como ele é o corpo, como o templo do Espírito Santo, precisamos cuidar dele, é verdade. Mas não podemos negligenciar a nossa vida espiritual. E aí Timóteo, 1 Timóteo 4:11, 4:8, Paulo vai falar assim, o exercício físico tem algum valor. Ele não está descartando totalmente aqui, né? Mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Então, tudo que nós investimos aqui, com relação à nossa alma, à nossa vida espiritual, nós estamos, o quê? Nos preparando para ir para a eternidade. É uma preparação com prudência, sempre colocando diante de Deus a nossa vida e querendo os objetivos dele, querendo o propósito dele na nossa vida e não os nossos. Faça atividade física, coma coisas saudáveis, mas que a sua vida espiritual esteja acima, muito mais saudável do que o seu corpo físico.
É importante cuidarmos do nosso corpo, sim, porque Deus habita nele. Aleluia, através do Espírito Santo. Então, os que temem ao Senhor, esses desfrutam dos bens, das alegrias e prazeres terrenos. Deus é tão maravilhoso que Ele não somente nos abençoa com relação à eternidade, mas Ele nos abençoa aqui na terra também. E aqui nós podemos desfrutar dos bens, das alegrias, dos prazeres. Mas nada substitui a alegria celestial. Porque você pode estar passando dificuldade, você pode estar passando luta, você olha na panela, só tem o almoço de amanhã, mas a alegria que está dentro de você, que é a alegria do Espírito Santo, essa não cessa. Por mais que esteja difícil, você continua sentindo essa alegria, porque ela está dentro de você. E ela excede, como a paz, todo o entendimento. Somente o crente salvo tem essa característica, ninguém mais. Somente nós, aqueles que nasceram de novo, experimentam alegria na aflição, experimenta alegria na tribulação, experimenta alegria no sofrimento. E é por isso que a palavra de Deus diz que essa palavra é loucura para os homens, para o mundo. Ninguém compreende, porque é isso mesmo, é loucura. Já pensou? Como é que a pessoa fica alegre no sofrimento? O mundo não entende. Só quem vai compreender. Por isso que Jesus disse que a palavra revelada, ela foi revelada apenas aos discípulos, a quem Deus revelou a palavra. Mas cegou, fechou o entendimento daqueles que não têm o conhecimento de Cristo. Aqueles que temem ao Senhor encontram abrigo e sua alma repousa em prosperidade. Bebem das fontes de Deus e desfrutam da sua graça, experimentando alegria indizível. As promessas de Deus são para a eternidade, mas também para essa vida aqui no mundo. Então, Deus pode sim lhe dar um casamento maravilhoso. Deus pode lhe dar uma empresa. Deus pode lhe dar o que você não está nem pedindo. Eu lembro, eu acho que eu já falei isso, mas vou falar bem rapidinho aqui. Talvez nem todo mundo tenha escutado. Com pouco tempo que eu me converti, eu ganhava muito pouco. E o meu marido, ele tinha um emprego, mas era um emprego que ele também ganhava salário mínimo. E um dia a gente combinou que eu ia ficar sozinha trabalhando, e ele ia sair do emprego para terminar os estudos e depois conseguir um emprego melhor. E a gente ficou, e Deus nos abençoou, irmãos, tremendamente. Tremendamente. Tinha uns pacotinhos, Os pacotinhos de dinheiro que eu separava, esse aqui é para o dízimo, esse aqui é para isso, esse aqui é para não me perder na história. Mas, uma outra coisa é que eu só tinha 3 roupas para trabalhar. Segunda era uma, terceira era outra, quarta era outra. Aí quinta começava de novo, Tudo de novo. E o sapato, às vezes, até furado. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu senti uma paz tão grande, uma alegria tão grande e uma esperança. Eu não orava a Deus pedindo carro, pedindo casa, pedindo bens, pedindo riqueza. Nunca. A única coisa que eu orei pedindo a Deus foi que Ele nos abençoasse e nos desse condição de termos uma vida tranquila financeiramente. E aí, o que Deus abençoou foi responsabilidade dele, porque eu nunca orei pedindo. Meu marido depois terminou os estudos, conseguiu um emprego muito bom, e Deus foi aos pouquinhos abrindo as portas e foi abençoando a vida dele. Mas na escassez, Deus me dava alegria, contentamento. Era uma alegria tão grande, que às vezes meu marido chegava para mim e dizia assim: minha filha, e agora bati numa porta de uma empresa, me negaram o emprego. Por que não era para você? Vamos continuar orando. Ia, batia na outra porta bateu na minha cara. Não era seu. Rapaz, descansa. Meu marido nem era crente ainda, Descansa, que quando for aquela que Deus abrir, você vai bater, ela vai estar aberta. E foi desse jeito, irmãos. Então, muitas vezes, a gente se agonia, se aperreia, E fica angustiado com coisas que a gente está orando e está pedindo a Deus, e essa coisa não chega. Tudo com Deus precisa ter paciência.
Porque o tempo de Deus não é o Cronos, é o Kairos. É o tempo certo, né? O tempo de Deus é o tempo certo. Aleluia. E aí, confiar no Senhor. Confiar no Senhor, não ter medo, é descansar e permanecer firme no lugar de refúgio, né? Que refúgio é esse? É o próprio Deus. Às vezes nós queremos as bênçãos, mas Deus é muito melhor do que as bênçãos que Ele pode nos dar. Desfrutar da bênção de Deus, da presença dEle, do refúgio dEle, é muito melhor do que desfrutar das bênçãos que Ele pode nos entregar. Então, é não ter medo, é nos alimentar da oração e da palavra de Deus. Atualmente, a gente tem escutado as pessoas divulgando, né, assim, que o anticristo está aí, que, pessoal, olha, Deus está mandando, vai haver uma fome muito grande na terra, Deus está mandando vocês guardarem alimentos. E eu fico perguntando, Senhor, será que isso é tu? Eu não posso crer. Eu não posso crer. Quando Deus foi mandar fome para Israel, as pessoas que fugiram de Israel passaram coisas muito piores. E quando vier, se vier sobre nós a tribulação de Deus, se vier sobre nós, sobre a igreja do Senhor, alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas se vier, Deus vai nos dar graça para nós atravessarmos e continuarmos glorificando o Senhor como Deus Todo-Poderoso, que não perde a noção do mundo, do tempo, da história, em nenhuma circunstância. A terceira instrução que Davi vai nos dar aqui nesse texto é que aqueles que temem ao Senhor têm uma descendência bem-aventurada na terra. Veja o versículo de número 13. Ele diz o quê? A parte B, né, do versículo. E a sua descendência herdará a terra. O que isso quer dizer? A gente sempre, quando vai ler esse texto, a gente leva o pensamento para o povo judeu, né? Mas aqui, ele não está falando com relação apenas ao povo judeu. Ele está falando com relação ao povo de Deus. E nós somos o povo de Deus. Deus é o nosso Pai, é o nosso Deus. Nós somos seu povo e somos seus filhos. Então, toda a palavra escrita que foi revelada aqui na Bíblia Sagrada é escrita para o povo de Deus. E nós somos esse povo também, né? E aí ele vai dizer que os nossos filhos, né, eles vão ser abençoados, vão herdar a terra, vão abençoar o mundo, influenciar o mundo, vão abençoar a sociedade, serão cidadãos de bem e próspero. E principalmente quando nós oramos por nossos filhos e ensinamos a eles o caminho do Senhor, eles serão pessoas de bem e pessoas tementes a Deus também. E aí Moisés fala lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 9. Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que Moisés está falando aqui? Ele está dizendo que é nossa responsabilidade ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. E aqui eu quero dizer para os pais e para as mães: nunca terceirize esse ensino à igreja, porque é missão sua, pai.
É missão sua, mãe. Não é só da mãe. Às vezes os homens têm essa coisa. Eu passo o dia trabalhando, é missão da minha esposa. Apenas educar os filhos. Não. Ela orienta, ela cuida. Mas você é o sacerdote do lar. Você tem a responsabilidade maior em levar seu filho no caminho do Senhor. A prova é que geralmente em uma família aonde só a mulher é crente e o pai não, os filhos se desviam. Ou então nunca vão para o evangelho. Mas quando é o pai convertido, então aqueles filhos, eles permanecem no caminho do Senhor. Porque eles têm o exemplo dentro da casa dele. Que é quem? Um homem que está segundo a missão de Deus. Não é a esposa que Deus colocou essa missão. Em quarto lugar, aqueles que temem ao Senhor desfrutam da sua intimidade e recebem dele o privilégio de conhecer a sua aliança. Eu e você conhecemos o plano de Deus. Conhecemos a aliança que Deus fez comigo e com você, quando Ele mandou Jesus para morrer naquela cruz. Que Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que na hora que Cristo ressurreto, Ele leva consigo a chave da morte e do inferno. Jesus venceu a morte. E Ele venceu a morte para que eu e você tivéssemos vida. Aleluia. E Deus fez essa aliança eterna conosco. É uma aliança que não se desfaz. O casamento é um exemplo que Deus traz com relação à aliança do Senhor. Um casamento não é para ser desfeito, mas ele se desfaz por causa da nossa desobediência. Mas o que Deus quer é que a aliança do homem com a mulher seja uma aliança também com ele, até, como a Bíblia diz, que a morte os separe. Mas a aliança do Senhor, ela é eterna e ela não se desfaz. É muito melhor desfrutar do Deus abençoador. Deus se revela pessoal e intimamente aos que temem. Quanto mais nos deleitamos em Deus, mais prazer Ele tem em nós. Guarde bem essa frase. Quanto mais nos deleitamos em Deus, mais prazer Ele tem em nós. Quanto mais nos empenhamos em nos consagrar a Ele com reverência, mais Ele se revela a nós, nos levando a conhecer a sua intimidade. Sabe aquela intimidade que Jesus tinha com Deus, quando Ele chamou Deus de Abba Pai? Papaizinho. Nós temos essa intimidade com Deus. Se você quiser, você pode, sim, ter essa intimidade com Deus. E Ele vai ouvir você e você vai ouvir o Senhor na palavra. E enquanto você estiver orando, por causa da intimidade com Deus. Quanto mais nos empenhamos em nos consagrar a Ele com reverência, mais Ele se revela a nós. Ele se revelou a nós, nos dando o privilégio de conhecer sua aliança. Sua aliança é um pacto de amor. O pacto de ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Quanto mais Ele nos dá a conhecê-la, a conhecer essa aliança, mais encontramos nele o sentido da vida. E muito mais somos levados a uma alegria profunda, sabedores de suas misericórdias diárias em nossas vidas. Nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus ou impedir sua obra por nós, em nós e através de nós. Sua aliança conosco é eterna e imutável. O temor do Senhor é expresso como sendo o princípio da sabedoria. E por assim dizer, o caminho que conduz ao reto entendimento da sua vontade. Quem quer que deseje crescer na fé, deve também ser dedicado em progredir no temor do Senhor. Isso quer dizer que o temor do Senhor é progressivo. Isso quer dizer que o temor do Senhor não é estático. Pronto, já estou cheio do poder de Deus. Já estou cheio do Espírito Santo. Eu já tenho o temor do Senhor. Acabou. De jeito nenhum.
enquanto a vida, enquanto você respirar nessa terra, você vai crescendo nesse temor, você vai a cada dia mais crescendo. Muitas vezes eu li alguns teóricos, homens de Deus, homens que passavam 2 horas de joelho orando, e eles diziam assim, é muito difícil, porque muitas vezes nós negligenciamos a oração. Nos culpamos por isso, mas nós nos impulsionamos a vencer aquele mal que está em nós. E muito mais, nós lutamos para permanecer nessa busca, cada dia mais no temor do Senhor. Podemos descansar seguros de todos aqueles que se esforçam por servi-lo com o reto desejo. Serão levados pela instrução do Espírito Santo ao conhecimento daquela sabedoria celestial que foi designada para os salvos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, temer ao Senhor é um grande privilégio. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Temer ao Senhor é um grande privilégio. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. E que nós possamos levar essa palavra no nosso coração. Paulo fala que Deus, Ele cravou no nosso coração, na tábua de carne do nosso coração, a palavra do Senhor. E eu creio que se você recebeu aquilo que Deus falou hoje, usando esse vaso aqui, né, como instrumento de barro, tenho plena convicção que a partir desse momento você vai buscar muita coisa boa e muita mudança na sua vida. Amém. E eu creio nisso no nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. E eu passo já a palavra para a Arivanda. É a Arivanda? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, porque pela tua misericórdia, o Senhor falou conosco nessa noite. Obrigada, porque só tu, Senhor, tem esse amor por nós. E não há privilégio maior do que sabermos que o Senhor nos ama a esse ponto de revelar a tua aliança para nós. Pai amado, obrigada pela vida de cada um que aqui está, de cada homem, cada mulher, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que a partir daqui a tua palavra venha fazer morada nos nossos corações. Senhor, essa semente que foi lançada, que ela venha frutificar e que nós possamos dar muito fruto para ti. Que a nossa vida não seja mais a mesma, mas que ela mude radicalmente. Que nós possamos alegrar teu coração com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com aquilo que sai da nossa boca. Que sejamos, Senhor, luz nesse mundo de fato e sal para salgar esse mundo perdido. Que sejamos abençoadores no teu reino, levando a tua palavra, a palavra do amor, da aliança, meu Senhor, para aqueles que ainda não te conhecem, meu Pai. E que sejamos esse exemplo neste mundo, luzeiros neste mundo, para iluminar essas trevas, meu Pai. E sal para salgar a podridão que o mundo vive de pecado. E assim nós te agradecemos por essa oportunidade. Muito obrigada, meu Pai. No nome santo de Jesus nós te agradecemos e te oramos. Amém.